Olá, aqui é o Felipe Gucci e hoje é o dia em que eu vou te mostrar como que em apenas uma aula você pode sair do zero em cálculo de lajes maciças e alcançar o mesmo nível que você levaria uns 5 anos estudando em uma universidade. Na semana passada eu realizei pela primeira vez um evento online em que eu publiquei uma videoaula compartilhando os métodos e as técnicas que eu utilizo para calcular de uma forma rápida e efetiva, obtendo mais resultados do que nos métodos tradicionais. A aula foi um sucesso absoluto. O evento superou muito todas as minhas expectativas. Para você ter uma ideia, foram mais de 500 inscritos nessa aula em apenas 5 dias. O mais legal de tudo isso é que os comentários foram 100% positivos, o que mostra que as pessoas realmente gostaram muito e aprenderam muito com essa aula. Comentários como o do Leivan Landim, que falou: "Parabéns, cara, eu estou vendo esse conteúdo no meu atual semestre e confesso que diante dessa videoaula trouxe-me frustração e ao mesmo tempo reacendeu uma esperança. A minha professora de estruturas de concreto armado apresentou todas essas fórmulas sem qualquer explicação ou conceito. E até hoje eu não entendia a finalidade de cada fórmula. Eu apenas aplicava o passo a passo sem entender o que eu estava fazendo e o que referia tudo aquilo que eu estava calculando. Mas graças a essa videoaula eu pude entender a finalidade e os conceitos. Essa aula de no máximo 2 horas me valeram mais que 12 horas assistida por outro professor. Valeu, Felipe Gucci, estarei acompanhando o seu trabalho. Continue assim, você está contribuindo para uma nação melhor." E também um comentário do Evandro que falou: "Cara, tu é muito bom. Embora a NBR é meio que complexa, inclusive eu estou estudando ela direto para o concurso, você consegue explicar ela reduzidamente muito bem. Eu é que estou desempregado no momento e economizando para o concurso, senão eu comprava mais conteúdo seu. Muito sucesso e valeu." E também o comentário da Cíntia Caetano: "Felipe, sua aula foi excelente. Na minha faculdade é a matéria que mais reprova alunos, pois às vezes nem dá tempo de ser passado tudo detalhado e as dúvidas vão surgindo e os alunos se perdendo. Sua aula foi sensacional. Obrigada por passar seu conhecimento." E no final da aula eu anunciei que iria disponibilizar este vídeo para quem não conseguiu estar presente no evento ou então gostaria de rever todo esse conteúdo. E no final da aula eu anunciei que iria disponibilizar esse vídeo para quem não conseguiu estar presente no evento ou então gostaria de rever todo esse conteúdo, onde eu ensino todos os meus métodos e técnicas em detalhes, coisas que só se ensina em pós-graduações e mestrado. Bom, mas antes de te falar como foi a aula e como você pode ter acesso a esse conteúdo sensacional, eu vou contar um pouco da história de como surgiu essa aula de dimensionamento de lajes maciças. Para você saber exatamente de onde ela saiu e principalmente por que eu resolvi montar essa aula, tudo começou no ano passado, quando eu estava postando alguns vídeos no meu canal do YouTube, onde eu publiquei vários vídeos explicando como fazer projetos de estrutura, desde a fundação, locação de estacas, forma das fundações, projeto matriz, concepção estrutural e as formas das lajes. E nessa época eu estava pesquisando algumas informações sobre lajes maciças e reparei que existem poucos vídeos falando desse assunto. E as aulas com duração máxima de 30 minutos, ou seja, não dá para ensinar muita coisa em um vídeo tão curto. E ainda mais se tratando de dimensionamento. Então, a partir da minha pesquisa, resolvi correr atrás de várias informações que eu não sabia e fiquei horas e horas para montar essa aula para vocês. Sempre pensando na maneira mais fácil e simples para que todos entendam um assunto tão complexo. Depois que eu estudei bastante, eu resolvi então ensinar utilizando uma didática simples e eficiente. Tudo que eu aprendi nessas minhas pesquisas
e também na minha pós-graduação. Quando eu estava na graduação e os professores me ensinavam esse dimensionamento, eu não entendia da onde tinha saído aquelas fórmulas e principalmente os conceitos. Então foi bem complicado para mim, pois nunca fui um aluno muito estudioso. Os métodos que as universidades usam não funcionam tão bem porque acabam resumindo alguns pontos importantes ou criando atalhos nos cálculos, o que deixa o aluno confuso. Foi justamente através de toda essa experiência que eu descobri o que funciona e o que não funciona nesse aprendizado de estruturas. E resolvi dar um basta. Desta vez eu resolvi ensinar do meu jeito, com os meus métodos e a didática que todo aluno entende. Porque depois de várias pessoas me elogiarem por causa da minha didática, eu descobri que os meus métodos davam certo e, acima de tudo, dava resultado para os alunos. E foi daí que nasceu a ideia, então, de dar essa aula de dimensionamento de lajes maciças. Eu achei que essa aula seria só para algumas pessoas que acompanhavam o meu trabalho, né? De alguma maneira já me conheciam. Só para se ter uma ideia, eu imaginava que teria no máximo 50 alunos para essa aula. E eu já ia ficar muito contente, mas na semana passada foram mais de 500 inscritos para esta aula. Alcancei 5.830 curtidas no Facebook e 730 curtidas na postagem que eu fiz. Infelizmente tivemos alguns problemas técnicos com os e-mails e links, mas hoje vamos abrir uma nova oportunidade para você participar dessa aula que foi um sucesso. Os alunos amaram os métodos, as técnicas e a aula. A aula tem duração de 2 horas, que pelas palavras de quem participou, valeram mais que 12 horas de estudos na universidade e que não ensina os conceitos que foram transmitidos na minha aula. Você vai sair do zero e aprender um conteúdo que só é ensinado com tantos fundamentos em pós-graduação e mestrado. Assistindo essa aula, você vai entender alguns assuntos que demorariam 3, 4 ou até 5 anos para aprender em uma faculdade tradicional. E para quem já sabe um pouco de estrutura, já estuda ou já conhece como fazer o dimensionamento de lajes utilizando as tabelas, você vai aprender algo a mais com certeza. Nessa aula você vai aprender desde o passo a passo de como fazer o dimensionamento, como também os conceitos de cada etapa do cálculo. Ou seja, vai transformar o que você já sabe e elevar o seu nível de conhecimento técnico. Depois dessa aula, você vai não só estudar de uma forma mais eficiente, como também vai ter a base necessária para entender os fundamentos das outras partes da estrutura em concreto armado. Os mesmos fundamentos que levariam anos para ser estudado em uma universidade tradicional. Imagine que em 2 horas de aula seria o mesmo que estudar praticamente um semestre na faculdade. Eu sei que é muito bom para ser verdade, mas o método que eu utilizei nessa aula funciona como funcionou para quem assistiu e vai funcionar para você também. Gostaria de deixar claro que isso é uma aula e não um curso, ou seja, não vai ter um exemplo resolvido ou um estudo super avançado, pois se fosse isso seria um curso e não uma aula, e também seria cobrado um valor muito acima do que realmente estou oferecendo. Mas garanto para vocês que vocês vão aprender muita coisa que não é ensinado em faculdade. Olha só os conceitos que foram ensinados nessa aula: torção de compatibilidade, torção de equilíbrio, engastamentos, apoios e tudo mais, plastificação das bordas da laje, compatibilizações de momentos fletores, carregamento xadrez, durabilidade das estruturas em concreto armado, cobrimento das armações, classe de agressividade, teoria de Branson, flechas imediatas, flechas diferidas, flechas admissíveis, o que são estádios, né? Aqueles estádios 1, estádio 2, estádio 3,
domínios, em que domínio você pode trabalhar. E além de tudo isso, o pré-dimensionamento e o dimensionamento em si da laje maciça, tá? A aula é entregue em vídeo MP4, será enviada por e-mail. E o legal disso é que você pode estudar no dia e horário que você quiser, quantas vezes precisar. Você receberá o material em até 24 horas após a confirmação de pagamento. Eu garanto que você vai aprender algo que nunca viu na faculdade. E como estou falando de garantia, eu vou oferecer uma garantia de 7 dias. Se você ir assistir essa aula e não aprender algo novo que nunca tinha visto na graduação, ou então não gostar da minha voz, dos slides, qualquer coisa, não importa, eu devolvo o seu dinheiro em 24 horas. Qual custo vai ter essa aula? Quanto vale aprender algo que só é ensinado em pós-graduação e mestrado? Mesmo que você esteja cursando a graduação ainda, isso não é um custo, e sim um investimento. E não vai custar mais que 10% de uma mensalidade de faculdade. Então, ao invés de você gastar R$1.000 de mensalidade e não aprender quase nada, você vai investir somente R$78. É isso mesmo, R$78, que ainda poderá ser parcelado em 3 vezes. É muito barato. Não tem motivos para não adquirir essa aula. E todos os nossos pagamentos são gerenciados pelo PagSeguro. Então pode ficar tranquilo que seus dados vão estar muito bem protegidos. Mas essa oportunidade ela só ficará aberta até o dia 24/3. Então não perca tempo e garanta já esta videoaula. E para ficar melhor ainda, para quem adquirir esta videoaula, eu vou dar como um bônus uma planilha de cálculo de lajes maciças, que calcula, detalha a armação e quantifica materiais. Então, se você comprar a videoaula e gostar do conteúdo, é só me enviar um e-mail dizendo o que você achou da aula, o que ela acrescentou na sua vida, que eu envio a planilha para você. Só não esqueça de me escrever o seu depoimento, senão eu posso acabar esquecendo de te enviar esta planilha, tá? Então não esqueça de mandar seu depoimento antes, tá? Então, se você quer aprender um conteúdo novo sobre cálculo de estruturas em concreto armado, clique no botão abaixo e garanta já a sua videoaula.